Olá, seja bem-vindo à Casa dos Bineanos, sim, Israel Ha, Israel Vive. É o programa de hoje, onde nós falaremos sobre o sionismo e um dos seus principais fundadores. Já dou as boas-vindas aos meus colegas de bancada, Shemuel Zakkai, presidente da Associação Anusim e historiador. Seja bem-vindo, Shemuel. Olá, Shimon, Hanor e a todos que acompanham a programação Israel Vive. Esse tema vai trazer a explicação política, né, da formação e da criação do Estado de Israel, que se deu 55 anos após esse movimento que se iniciou na Europa. Muito bem, Hanor, seja bem-vindo. Obrigado, shalom para todos que nos acompanham, shalom para você, Shimon, e para o Zakkai, que nos acompanha também, o nosso Rosh. E bom, estaremos agora falando do caminho que teve que recorrer uma pessoa em contra de sua própria nação e das outras nações para ele cumprir com o sonho de ter uma terra onde todos os judeus possam viver como judeus sem necessidade de preconceito e nenhum outro tipo de agente externo, senão simplesmente os problemas que se geram em uma comunidade que está toda junta, não? Mas ele conseguiu juntar isso ali, e ainda que ele não conseguiu ver com os seus olhos, o seu sono foi cumprido após a sua morte. Muito bem. E nós começamos, então, acho que para entendermos bem quem foi esse personagem, é importante entendermos primeiro o que é o sionismo. Para você que está chegando agora, você que está começando a acompanhar agora esse movimento Israel Vive, esse movimento pró-Israel, pró-sionismo, é interessante você entender o que seria o sionismo, Shemuel Zakkai. O sionismo é um movimento político que iniciou na Europa no ano de 1800, e procurava unificar os judeus de todas as partes do mundo conhecido da Europa, dos demais continentes, para a criação de um Estado judeu, para a criação do Estado de Israel. Então esse é o movimento político que deu força, e esse movimento ganhou força graças à perseguição, se é que assim pode se dizer, graças à perseguição às comunidades onde havia presença judaica em toda a Europa, alternando, momentos de sossego, de reconhecimento, horas de perseguição, horas de tranquilidade. Nós tivemos muitos momentos na história após a saída não podemos dizer definitiva, porque o povo de Israel nunca saiu totalmente da terra de Israel, né? Exato. Mas onde a maioria daquele povo foi expulso pelo Império Romano. Então, a partir dali, em muitos momentos, nas cruzadas, Inquisição, e aí já na Era Moderna, né? Os pogroms na Ucrânia, enfim, tudo isso levou o povo de Israel sempre a estar fugindo, né? Após um breve momento, como bem disse Shemuel, de tranquilidade, né? De paz, o antissemitismo ressurgia, né? Desde os tempos de Hamã, de maldita memória, né? Exato. A cada período de tempo, e nós vivemos isso hoje, inclusive, onde o antissemitismo está novamente aflorado, né, no mundo, mas hoje Israel tem como se defender, né, Shemuel? Isso vem de um ideal, Shimon. Quando Israel foi levado para o seu primeiro cativeiro, Sion, que é onde está fixado Jerusalém, era o ideal, a capital espiritual, política,
e cultural desse povo. Então, Sion sempre foi a referência, né? Quando eles foram levados, os seus captores, eles pediram que cantassem dos cânticos de Sion, cânticos dos cânticos de Sion, e eles se recusaram a cantar os cânticos de Sion em terra estranha. Isso é o Salmo, né, Shimon? O Salmo 137, que remete esse momento em que perderam essa nacionalidade, mas não perderam as referências. E depois de 2000 anos expulso da sua própria terra pela conquista romana, eles não tiveram mais uma referência nacional, né? Muito embora sempre com uma permanência, uma presença judaica em Israel, em Jerusalém, mas a sua maioria estavam espalhados nos diversos continentes existentes. Lembrando que nesse tempo, né, Israel já, após a tomada romana, Israel foi chamado de Palestina, né? Exato. Pejorativamente pelos romanos, de uma forma de humilhá-los. Então o nome Sion foi deixado de lado pelos romanos por uma questão de desrespeito aos judeus. Sim. E colocado um nome justamente para contrariar, né? Shimon, desmoralizar. Foi uma humilhação ao grande Império Romano, que tiveram as suas frentes militares humilhadas pela minoria judaica, né? Então hoje, inclusive, essa semana, o Putin deu um recado aos Estados Unidos falando e alertando de que eles estão a caminho da queda de que teve a União Soviética. E a União Soviética muito foi comparada ao Império Romano. Verdade. Que tinha um poderio bélico, militar, ocupando várias frentes. E naquele momento, Roma, ela passa a sentir isso com a resistência judaica, né? Ou seja, era um prelúdio, um anúncio de um declínio, né, que viria alguns séculos como aviso do que seria o fim do Império Romano. Exatamente. Então, pôr o nome de Palestina foi a forma... Uma vingança, né? A raiva de que os romanos tiveram da resistência judaica que impôs e mostrou a todos os pontos conquistados pelos romanos de que eles tinham as suas fragilidades. É muito interessante, principalmente para quem está nos acompanhando, se ater aos fatos históricos, né? Além dos fatos que estão na Torá, que comprovam a entrega daquela região ao povo judeu, né? Mas os fatos históricos também trazem fatos, né, que vão confirmar o que está na Torá, que também não deixa de ser histórica, né? Mas que vão nos trazer a certeza de que aquele lugar nos pertence. Agora, foram 15 legiões, Shimon, só para concluir, foram 15 sim. legiões, né, antes mesmo, isso imposta por um grupo de guerrilha chamado Zelotes. Sim. Os alemães, conhecidos como os nomes medievais... nórdicos. Isso, eles foram os que chegaram mais próximo de representar uma ameaça aos romanos. Mas eles não conseguiram destruir ou dispersar 15 legiões como os judeus conseguiram. Exatamente. Inclusive tem um filme, o Ben-Hur, né, Samuel? Ben-Hur. Que traz mais ou menos essa época aí da revolta do judaica. Povo. Inclusive a família de Ben-Hur no filme é justamente punida por abrigar homens, né, guerrilheiros desse movimento dos Zelotes. Né? Então, fatos históricos trazem, né, que os hebreus, os judeus, então, naquela época, já enfrentavam, já resistiam, né, ao domínio romano. Exato. É como se o Paraguai impusesse aos Estados Unidos, né, uma derrota. Exatamente. Né, e mostrasse a todos os Cuba, demais... né, Shimon? Cuba. Aconteceu, Cuba impôs uma derrota aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, exatamente. Né? Tem uma coisa interessante que vem no nome mesmo, ou seja, sionismo, a palavra Sion. O começo da palavra, ele começa com uma sade, que é uma letra no hebraico, e ela traz como um sentido de força.
Então, pelo menos nós falamos Sebaot, não? Adonai Sebaot, que é Adonai, o rei dos exércitos, não? Igual, nós falamos Saal, que é o exército de Israel, não? Então, na ideia do sionismo, essa força, realmente a força que tem o mesmo povo, nós temos como para representar uma força militar, ou seja, ter uma forma de nos defender de qualquer inimigo ou qualquer ameaça ajena a nós mesmos, não? Muito bom, muito bom. Mais algum comentário, Rano? Tem uma coisa interessante com respeito ao sionismo que foi dos movimentos nacionalistas da atualidade, ou seja, da época atual, ou seja, a época da era moderna, que tem dado certo, não? Porque tem movimentos nacionalistas que muitas vezes não dão certo e Israel tem sido o único que tem implementado esse sistema e tem dado certo, não? Então, já tivemos vários regimes, né, que caíram, como a União Soviética é um exemplo, o maior exemplo, né, de regimes de ideologia, regime político que não deu certo. Agora, então é interessante nós sempre repassarmos, né, o que é o sionismo e o porquê que ele surgiu. Então, a existência, houve a necessidade, e você usou uma palavra correta, Samuel, graças, né? Graças às perseguições, o povo de Israel começou a se preocupar em voltar para casa, né, em ter um lugar para chamar de Sião. Exato. Né? Enquanto em todo momento em que havia uma zona de conforto, né, esse movimento em determinadas regiões da Europa ele enfraquecia, porque os judeus por mais de 2000 anos eles passaram buscando um reconhecimento. Eles sempre foram tidos como cidadãos de segunda classe, né, e não ocupavam os cargos públicos, não podiam ter propriedades, não podiam ter escravos. Então, eles sempre estavam sendo boicotados, né, daquilo que se conhecia como antissemitismo. O antissemitismo dava aquela rejeição, muito embora úteis, mas uma rejeição altíssima. Úteis para que o povo voltasse, mas fruto de ódio gratuito das nações. Exato. Né? Então, tiveram que se adaptar, né, durante toda a sua existência na Europa. Então, os constantes ataques antissemitas, que sempre por um princípio teológico, né, de ideologia religiosa, se não por uma frente cristã, pelo crescente movimento islâmico muçulmano na Europa, que disputava essa frente, nessa polarização com o cristianismo. Então, ambos perseguiam a presença judaica em seus lugares. E foi o caso, não, do mesmo que motivou a motivação do Theodor Herzl, foi essa. Realmente, ele tomou a decisão de tomar a frente, de colocar-se na frente do movimento sionista, foi por causa do caso Dreyfus. Não sei se tem escutado acerca desse caso. Foi um militar, um general do exército de França, que foi acusado pelo mesmo exército, simplesmente por ele ser judeu, de ser desertor do exército francês, e sem razão, e sem testemunhos, e sem nenhuma outra coisa, eles falaram que ele estava sendo espia dos alemães na França, não? Então, isso foi a indignação desse processo, porque Theodor Herzl, ele era periodista, não? Ele era jornalista, ele seguia as notícias e ele estava pendente de todas essas coisas. Ele foi o fundador, né, o Theodor Herzl, foi fundador do movimento sionista, e é sobre ele, então, que nós vamos trazer as informações para você. Porque você se pega, de repente, ouvindo falar em sionismo, movimento sionista, o antissemitismo, Israel e tudo mais. Então é interessante e importante sabermos as origens, né? Como que as coisas começaram. Entendermos o papel deste grande homem, né? Ele teve um papel fundamental na formação, na criação do movimento sionista, e hoje nós temos essa oportunidade de conhecê-lo um pouco. Fundador do sionismo, que nasceu em Budapeste, Hungria. Veja que bem distante, né, da terra de suas origens, né? Nasceu em 2 de maio de 1860. Foi educado sob influência do iluminismo judaico, que defendia a saída dos guetos e da redução da importância da educação religiosa. Até ali, o judaísmo se fechava dentro de pequenos bairros, né? Um judaísmo totalmente
Se isolavam, né? Isolado. E isso causava, justamente esse isolamento é que causava, era parte facilitava o antissemitismo. Né? Quem é esse povo que se isola, que não se mistura? Ou seja, não foi invenção de Hitler, os guetos, né? Não. Guetos na Polônia. O próprio povo judeu, quando se acomodava numa região, eles já formavam os seus bairros, como não é até hoje, né, Shimon? Desde o Egito, né? Desde o Egito. Desde quando José os acolheu ali, eles já tinham a região de Goshen, né, onde se concentravam a maioria dos hebreus, e assim foi também na diáspora. Agora, era porque eles se sentiam melhores que os outros? Não. Era uma forma organizacional para facilitar os negócios, as relações familiares, as relações culturais, religiosas. E agora, só os judeus não podiam fazer isso. E também de defesa, né? E também de defesa. Veja que as demais nações também fazem. Nós temos em Nova York, por exemplo, o bairro chinês, os bairros judaicos, os bairros mexicanos, né? As regiões das nacionalidades diferentes. São Paulo, sim, que é uma grande metrópole também, né? Ela é dividida ali é a região dos italianos, né? Em Nova York, a região dos irlandeses, né? Os mafiosos e por aí vai, né? Então, agora, o antissemitismo é um ódio gratuito contra o judeu, então bastava que ele fosse entendido como diferente, e o fato do judeu se separar, como diz o Shemuel, facilitava, né, o ódio gratuito, esse desenvolvimento do ódio contra os judeus. Era uma separação de segregação, uma segregação antissemita, de que isolavam os judeus no seu canto, e como disse o Shimon, também era uma forma de facilitar a logística cultural, de fornecimento das sinagogas, e também de defesa quando eram atacados por reações, né, do antissemitismo. Sempre em festividades cristãs, era uma forma de estigar, né, o antissemitismo. Aqueles que mataram Cristo, né? Exatamente, em que esses vilarejos, esses guetos, eles eram atacados com ódio gratuito. Shemuel, é interessante, no deserto o povo já se separava por tribos, né? Então eram 12 tribos, cada tribo tinha os seus devidos acampamentos, né? Seus afazeres. Aí quando entraram na terra, a terra foi dividida em regiões, né? Foi dado um espaço daquela terra para cada tribo. Então, desde a formação do povo de Israel, né, que se iniciou ali na saída do Egito, antes, né, mas na saída do Egito ali, se formalizou, e aí na entrada da terra de Israel, cada um já tinha a escritura, né, de qual terreno era o seu. Então o povo, ele sempre se concentrou justamente de uma forma lógica para permitir a sua existência, né, de uma forma mais efetiva, né? E como é uma tradição, isso se seguiu, né? Seguiu e continua. E continua até os dias de hoje. Como em São Paulo, nos grandes centros, né, onde está as presenças judaicas, Bom Retiro, Higienópolis e assim sucessivamente, onde há as concentrações. Em Nova York, na Europa, na França, ainda onde há essas concentrações, moram em bairros onde facilita a defesa, facilita esse deslocamento cultural e religioso. E foi nessa alta conspiração de que os franceses fizeram a este general judeu que tirou o tapete da zona de conforto desses judeus da Europa, porque os judeus se esforçavam, principalmente na França, Inglaterra, na Alemanha, para terem a sua posição de reconhecimento de cidadão. Né? Sempre como cidadãos de segunda classe, sempre numa zona de exclusão, em todas as funções, todas as atividades, mesmo se mostrando úteis, né, ao desenvolvimento de cada país, política, na cultura, na arte, eles eram rejeitados. Então, para a França ter um general judeu, então esses judeus às vezes compravam isso com somas e eles tinham que mostrar
e provar, o que não é fácil, a sua utilidade para conseguir ter essas funções, esses cargos públicos. Então foi um ato de alta conspiração, de que denunciava esse judeu como um suposto traidor. E é claro que todos os judeus conheciam, né, de que ele era vítima de uma conspiração e que isso visava a atingir toda a comunidade judaica da França. Tem uma coisa que gostaria de trazer, não, a nível histórico, de que realmente era o que estava acontecendo e quem eram os que apoiavam e por que apoiavam e quem eram que não apoiavam e por que não apoiavam, não? No caso da Europa, era a Europa do Leste e a Europa do Ocidente, não? Que está a França, a Alemanha, todos esses países. Mas na Europa do Oeste, eles tiveram um problema muito grande, porque ainda que eles estavam separados, ou seja, eles estavam na sua comunidade, eles eram atormentados pelos moradores da terra donde eles estavam, sobretudo pelos russos, ¿no? El nacimiento de ese imperio ruso, y eles eran atormentados diariamente y eles tenían que salir de esas tierras. Y esos judeus europeus do este eran los que más apoyaban o movimiento sionista. No caso do Ocidente, a parte de Francia, Alemanha, Bélgica, todos esos países, era como que mais tranquilo. É como um racismo abelezado, sabe? Mais uma coisa velada. Uma coisa que está mais disfarçada por trás, não? Então eles tinham os seus guetos, os lugares, os bairros onde eles moravam, mas eles não tinham oportunidade de entrar na sociedade do país onde eles estavam, não? Era o que trazia essa dor para eles. Mas eles não eram perseguidos dentro, ou normalmente não eram perseguidos dentro do seu território, o bairro onde eles moravam, a diferença dos outros, que se eram perseguidos sem nenhuma razão, sem nenhuma coisa, sem nenhuma fala, eles eram perseguidos e até morreram muitas pessoas naquela época do século XIX. Eles morreram muitas famílias por causa disso, não? Então, o Theodor Herzl, ele confrontou isso, não? Porque ele tinha a oportunidade de ficar tranquilo. Inclusive, Ranor, antes de você completar, ele sofreu na pele, né? Ele se formou advogado em direito, mas não conseguiu seguir com a sua carreira porque as autoridades não permitiram ele ser um advogado por ser judeu. Então ele já viveu isso na sua mocidade, na sua formação, né? Ele já passou por isso. Então tem o caso do seguinte: ele, que se formou em uma universidade e não em um lugar perigoso, ele se encontrou com o mesmo que se estavam conseguindo os judeus do Oeste. Uma perseguição dentro de seus mesmos parceiros que estavam estudando com ele. E ele se sentiu incomodado, ele não se acostumou, que é uma das coisas muito importantes quando estudemos o Theodor Herzl, é que ele não se acostumou a isso, ele não se tornou... não se conformou. Não se conformou com essa situação. Então ele decidiu que tinha que fazer algo e ele fez algo. E é a diferença que marca muitas vezes a diferença entre eles e outras pessoas, porque nessa época tinha muitos judeus que também estavam estudando em universidades, que se formaram e colocaram, ou seja, eles apoiaram os países onde eles moravam. Temos o caso de científicos em Alemanha, um científico que criou as bombas de cloro, que fez que a Alemanha ganhara muito território da França na época que ela estava ganhando a Primeira Guerra Mundial, foi por causa disso, não? Então, muitos de seus parceiros judeus, dentro de essas instituições, eles sim se conformavam com o trato que estavam recebendo, não? Sim. Mas eles buscavam um lugar dentro da sociedade, e quando conseguiam, por exemplo, uma posição de cientista, de apoiar o governo, já mudava, né, aquela vida. Então era muito fácil esse conformismo. Para o nosso público ter uma referência sobre o que sofreram os judeus na Europa Leste, né, Ranor? Tem o filme Violinista no Telhado, né? Que trata da expulsão dos judeus, simplesmente por serem judeus, tinham seus bens, tudo confiscado, né? Então, se você ainda não assistiu, assista o filme Violinista no Telhado e você vai ter uma ideia. Clássico. Um clássico, né?
você vai ter uma ideia do que foi esse momento. E a partir daí que começa, né, Ranor? E são exatamente esses judeus, né, do leste da Europa que vai dar força a esse movimento. Já estavam, como o Ranor disse, esse movimento do leste apoiava veementemente a criação, né, do movimento sionista, mas os ocidentais estavam tranquilos por enquanto, porque não eram incomodados dentro de seus bairros. Porém, era uma discriminação velada, né? Você vai estudar na faculdade, mas você não vai exercer a profissão, né? Você não vai ocupar um cargo político, você não vai ter lugar para trabalhar para o Estado, né? Então, quando surgiu um judeu que foi do alto escalão militar, armaram para ele e conseguiram destruí-lo. Então tem uma coisa também interessante com respeito à história desta personagem que estamos falando, e temos que entender uma coisa a respeito dele. Ele não precisava disso. Ou seja, ele pertencia a uma família que tinha suficiente dinheiro para ele viver bem toda a sua vida sem preocupação nenhuma, não? Então ele não precisava deste movimento, tanto assim que muitos de seus parceiros judeus que estudaram com ele, ou seja, que ele teve contato de pessoas ilustres desses movimentos que eram judeus, mas estavam tentando se assimilar e estavam tentando ser aceitados pelo país e pelo cristianismo. Muitos deles falavam para ele se juntar à elite dos judeus assimilados para ele viver tranquilo, não? Mas ele não aceitou isso. Ele achou que esse não era uma solução. Isso era algo temporário, mas isso também ia ter um final que possivelmente ia ser pior do que aconteceu na época de 1939 até o 1945, que nós conhecemos como o Holocausto, não? Então são coisas que ele estava... Porque eu acho assim, Theodor Herzl foi um homem que estava muito adiantado na sua época. Muito à frente do seu tempo. Então foi por causa disso que muitas vezes ele não era aceitado pelos seus parceiros também, porque era algo que não tinha sentido. Vou explicar isto com uma ideia. Theodor Herzl estava falando acerca de um estado judeu na época do século XIX, ou seja, dentro dos anos 1860, e no ano que ele morreu, que acho que foi 1904, se mal não me lembro. Isso, foi 1904. A data da morte dele. Isso. E nessa época que nós estamos falando, a ideia de um Estado, ou seja, simplesmente um Estado, não existia como a conhecemos Não tinha hoje. acontecido a Primeira Guerra e nem a Segunda ainda. Então, todos eram impérios, ou seja, tínhamos o Império Alemão, o Império Britânico, o Império da França, mas os Estados... se nós formos fazer, se nós formos fazer no mapa, nós formos procurar na época 3/4 do mapa mundial, ou seja, do mapa mundial, eram impérios. O resto eram estados, como Estados Unidos, aqui na América do Sul também tinha seus estados. Estavam bem longe, né, da realidade europeia. Então, ele afrontou essa realidade onde ele estava trazendo um plano que nem sequer não tinha sentido. Não era palpável, né? Não tinha como ele demonstrar que ia dar certo ou que deu certo, não? Baruch Hashem que deu certo o caso disso. Mas precisou para dar certo, precisaram 6 milhões, né? 6 milhões de vidas serem sacrificadas para que isso acontecesse. Bom, a Liga das Nações que veio dar forma à criação do Estado de Israel em 1947 e 48, ela foi antecipada pelo esforço diplomático desse jornalista judeu, que o movimento sionista ele visava as seguintes frentes: de ir ao encontro do Kaiser alemão, do Império Alemão, do Papa no Vaticano e também do Imperador Otomano, que tinha o mandato da terra de Israel. E reunir fundos, né? E no outro lado, do lado judaico, reunir fundos dos judeus americanos, dos judeus de toda a Europa, porque a proposta era convencer os chefes de Estado, os imperadores, de que era viável a criação do Estado de Israel no mandato, na região que estava sob mandato dos otomanos,
Já se pensava na Palestina, né? Sob somas. É. Né? Eles queriam comprar a terra. Comprar o direito, comprar influência. O direito da criação do Estado judaico. Ou seja, aonde encontraram resistência? É claro que o Kaiser alemão, o Papa e o próprio governo, o Império Otomano, turco, né? O Império Turco, eles não tinham interesse nesse movimento. E agora a frustração de Theodor Herzl, ele vai ser mais na parte interna, porque exatamente aonde os judeus sentiam-se acolhidos numa zona de conforto, eles não mostravam interesse. Aquilo que estudamos na Parashá Shelach é terra que consome seus moradores. A terra da onde se sonhava construir um Estado sionista, um Estado judaico, era uma terra totalmente sobre o comando de um feudalismo árabe, né? De que não produziam nada. Ou seja, sair da zona de conforto para construir um Estado sob condições de sofrimento. Então, estes judeus não tinham interesse. Inclusive, os seus sidurins, que são os livros de rezas, já não constava mais nas suas orações sobre o retorno a Sião. Não existia mais um ideal de uma criação de Estado. O ano que vem, né, nós dizemos, após todas as festas... Exatamente. Como no Shemona Esrei, que é a principal oração judaica, ela estabelece, né, uma reconstrução de Jerusalém, do templo, do retorno a Sion. Isso já havia sido retirado dos livros das orações. Os judeus norte-americanos já proibiram esse tipo de imaginação, porque já haviam desistido de um ideal de uma nação judaica. O comodismo, né, Shemuel? Os judeus estavam prosperando nos Estados Unidos, né? Exato. Os judeus da Europa, não a maioria, mas já se sentiam em casa, né? Os judeus de Berlim, né? Eles se sentiam em Jerusalém. Não precisava de uma... Para quê? Para que toda essa mudança, né? Ter que enfrentar os árabes raivosos, né? Mas mal sabiam eles que surgiria algo pior, né? Ali para fazê-los... Levar tecnologia para uma terra árida, né? Estabelecer colonos, então... Por isso que o povo não acreditava nesse ideal, porque a proposta já era voltar para a Palestina, né? Sim. Retornar. Mas tem uma coisa que nós temos que entender também a respeito de que foi o que eles encontrou do seu lado, não? Porque nós estamos falando dos inimigos, não? Do que estão do outro lado, que é o caso dos impérios que estavam efetuando coisas ruins às pessoas, que estavam tentando fazer um progresso, mas eles não estavam conseguindo simplesmente por causa da sua raça, não? Mas do lado dele mesmo, da raça de onde ele está vindo, dos judeus, que foi o que ele se encontrou? Ele se encontrou com duas coisas diferentes. O lado ortodoxo e o lado dos assimilados. Do lado ortodoxo, ele se encontrou com uma resposta que era a seguinte: se o Messias não vir, nós não vamos a chegar na terra. Essa foi a resposta dos judeus ortodoxos. Uma oposição ortodoxa que ainda existe. Que é uma oposição dentro do próprio povo, né? E de pessoas religiosas, pessoas que se dedicam a estudar a Torá, não? E também os ditos dos sábios, não? Que muitas vezes é isso que, como que os ditados da parte da Europa, dos Yiddish, eles são bem complicados de entender. Então, muitas vezes isso traz confusão e era o que ele estava tentando lutar. Mas ele também se encontrou com o lado dos judeus assimilados, esses que estavam tentando se tornar parte do estado onde eles moravam. Nação. E ele encontrou uma resposta de medo. Eles estavam medrosos quando escutaram a proposta deste homem, porque isso significava deixar de parecer francês, deixar de parecer alemão, deixar todo esse progresso, entre aspas, que eles tinham de como que tentar de vestir-se da forma em que se vestem os franceses, de colocar... Porque não era bonito ser judeu, porque ser judeu era ser de segunda classe. Então eles tinham esse medo e por isso foi que ele se encontrou com essas duas respostas onde ninguém apoiou ele no caso, não? Mas simplesmente, ou seja, eu quero trazer uma imagem, não? Porque quando eu estava estudando eu me dava conta de uma coisa, o parecido entre o Teodoro Herzl e o Joseph, o nosso pai Joseph. Ele foi vendido em uma terra, ele foi vendido pelos seus irmãos.
E ele ainda conseguiu salvar a terra e conseguiu salvar a seus irmãos do inimigo, não? Então é o mesmo caso que acontece com este senhor que nós estamos falando hoje. Ainda que o sono dele ele não tinha completado na sua vida, o sono dele foi o que nos salvou a nós e por o qual nós temos Eretz Israel na atualidade e temos um exército que protege e peleja por nossa causa. Então, graças a esse homem foi que nós temos essa oportunidade de falar. A insistência dele, né? Que nós temos a oportunidade de falar que se nós quisermos e tivermos a oportunidade, nós podemos ir para Israel e podemos participar dessas coisas. Exatamente, muito bom. Que é o que nós conhecemos como a distinção entre exílio e a diáspora, né? Ou seja, quando os romanos conquistaram a terra pela invasão de Pompeu, a mesma população de judeus que haviam em Israel também existiu em outros países da Europa já, né? Então, estes judeus eram conhecidos como judeus da diáspora, porque a qualquer momento que eles quisessem retornar para sua própria terra, eles poderiam retornar. Quem são os exilados? Os exilados é aqueles que não tinham a nacionalidade, eles não tinham parlamento, eles não tinham exército, eles não tinham território de uma nacionalidade que eles pudessem reivindicar de que eles pertenciam àquilo ali. Tanto é que no século XVI... Timão, aí tem até o filme O Físico. O Físico. É bom, eu sempre vou dando essas referências para que o público possa se localizar no tempo, na né? época, o Físico. O Físico é uma ótima dica, inclusive. Então, no século XVI, por que a Inquisição cristã ela converteu mais judeus do que muçulmanos que estavam na Europa? Por quê? Porque os judeus, eles não tinham exatamente, eles estavam exilados, eles não tinham um exército que defendesse. Não eram organizados, né, eles não tinham um país que pudesse lutar ou brigar por eles. Então, os árabes que estavam, os muçulmanos que estavam na Europa, eles não foram assediados pela conversão proselitista forçada do catolicismo do século XVI. Por quê? Porque se eles forçassem a barra, eles tinham um mundo árabe que podia reivindicar o direito daqueles seus cidadãos que estavam na Europa. Como aconteceu depois, né? Das constantes guerras que eles já tinham vividos ali nas cruzadas. Ou seja, então os judeus era aquele filho sem pai, que você pode bater, né, e ninguém vai defendê-lo. Ninguém vai aparecer reivindicando nada. Né, pelos direitos daquela criança. Inclusive, o nosso personagem, Ranor, voltando um pouquinho, sobre a questão ortodoxa. Uma das reivindicações dele e das suas formas de trabalho era justamente que o judeu fosse para a universidade, né? Fosse estudar além das escolas religiosas. A yeshiva, ele tinha também que estudar a parte dos estudos atuais, não? Ou seja, física, matemática. Exatamente. O desenvolvimento integral, não? Porque não podemos viver só em uma, como que em uma bolha. Uma bolha ali tentando, mas temos que ser integrais, ou seja, nós temos que saber também aportar a nossa nação, que é o que ele estava tentando. Exato, para tratar de política, como foi o caso da criação do Estado de Israel, foi política, né? E veja que os religiosos, nesse ponto, foram bitolados, né? Com a mente totalmente fechada, né? Em exclamar que apenas Mashiach poderia levá-los a Israel novamente, né? E então a Theodor Herzl, ouvindo isso, né? Já planejava o futuro. Esse povo precisa ir para as universidades para entender o que é o mundo e como que nós vamos conquistar a nossa terra novamente. Não é aqui, fechado nos guetos, que nós vamos reconquistar um lugar para colocar nosso povo. Exato. Theodor Herzl, ele morreu muito jovem. 44 anos. Uma morte prematura e provocada, obviamente, pelo nervosismo, pelas muitas frustrações, muito embora hoje ele é o pai desse movimento, a quem se atribui a criação do moderno Estado de Israel, da sua independência de 1948, mas ele se frustrou com as várias disputas internas, a exemplo dessas oposições daqueles helenistas, né, que se assimilavam
reivindicando o seu direito nas cidadanias dos países onde moravam, como daqueles bitolados pela ortodoxia de que só reconhece o Estado de Israel ou de Jerusalém com a liderança de Mashiach. Era exatamente esse ideal religioso que provocou a queda de Jerusalém, quando eles acreditaram também, esse fanatismo religioso, de que eles acreditaram também de que essa era a luta de Gog e Magog, e de que era através dessa luta que Mashiach viria lutar contra os romanos para defender Jerusalém da sua destruição. Então, nesses momentos, né, e esses conflitos internos que levou, muito embora ele não desistiu do ideal e daquilo que veio acontecer quase 50 anos após a sua morte. Uma coisa interessante é também ao aspecto religioso, não? Se nós formos a estudar e tivermos a consciência do que estamos falando a respeito do Mashiach e que tanto tem que ver isso com a aquisição da terra de Eretz Israel, nós teríamos que falar, se nós formos só no Humash, ou seja, nos 5 livros da Torá, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar e Devarim, nós não vamos achar essa imagem de um Mashiach que vem a trazer ao povo a terra, senão que a terra traz o Mashiach. Então ele colocou na balança isso. Que eu preciso para trazer o Mashiach? Eu preciso da terra, então vamos conquistar a terra. Porque todos os mandamentos, muitos dos mandamentos que se encontram na Torá dependem da estadia do povo de Israel em Eretz Israel. Então ele valorizou isso. Ele encontrou que realmente a resposta estava em cumprir com os mandamentos da Torá, não? Então nós também temos que entender isso, que não podemos depender dos pensamentos de muitos, sino que temos que saber realmente quando estamos fazendo as coisas boas e quando estamos errando. Muito bem. E nos dias de hoje nós encontramos judeus anti-sionistas, né? Judeus que são contra a existência do Estado de Israel. Nós temos uma população judaica no Irã, né, que se dá muito bem com o sistema político iraniano, né? Que é o principal inimigo, né? Que é o principal, maior inimigo de Israel, do sionismo. Mas esses judeus acreditam, né, como estes aqui de 1860 acreditavam que somente o Mashiach poderia estabelecer um Estado, né, um território judaico novamente. E existem nos dias de hoje, né? É importante frisarmos isso. De repente você está pesquisando, você está fazendo buscas na internet e vai encontrar judeus queimando a bandeira de Israel, né? Vídeos. Como aconteceu agora, né? No recente conflito entre Israel e Hamas, de que judeus em partes da Europa e também dos Estados Unidos irem aos movimentos de protesto contra a resposta que Israel deu ao Hamas, né? Inclusive pregando a criação do Estado palestino. Nós temos um senador americano, Bernie Sanders, que é um judeu de esquerda, anti-sionista, né? Que estava concorrendo à presidência dos Estados Unidos. Estava cotado aí como um dos presidentes, acabou perdendo a disputa interna no partido republicano, democrata, para o atual aí, Joe Biden. Então, olhando por esse lado, ainda bem que Biden entrou, porque o Sanders ia acabar mesmo com todas as relações Israel, Estados Unidos e demais nações, e é um judeu. Um judeu que detesta o Estado de Israel, né? Vê o Estado de Israel como um Estado déspota, um Estado terrível. Eu tô rindo aqui, mas é desastroso isso aí. É desastroso, é terrível. Aquele teatro, né? Hermanoteu na terra de Godard, né? Sim. Que mostra um profeta indo resgatar o último hebreu do Egito. E lá ele se depara, depois de toda uma dificuldade, de que o hebreu está bem numa zona de conforto, e de que ele não tem desejo de ir para a terra da promessa. Eu vou lá... esses judeus pensam assim, né? Eu vou lá para ter que me preocupar com mísseis, com foguetes, né? Ter que servir o exército obrigatoriamente,
ter que trabalhar, Viver no estado de sítio. viver num estado de sítio, em alerta. Eu vou é nada. Aqui está muito bom. Realmente, se comparar o que é os Estados Unidos hoje ao que é Israel, é óbvio que é muito mais confortável você estar em Israel, né? Só que isso não deveria levar essa pessoa a ser contrária à existência do Estado de Israel, né? Muito pelo contrário. Se ele está bem lá, ele tem todas as condições de apoiar a existência de Israel, inclusive financeiramente, né? De uma forma tranquila. Mas tem uma coisa que eu queria trazer com respeito a isso, não? Falando de que tão cômodos estamos em uma terra estrangeira, não? Porque foi o que outras coisas da que eu Exato, que incomodava, né? O seguinte foi o que incomodou ele. O racismo e o antissemitismo não vai acabar, jamais, jamais. Porque se formos da direita, os da esquerda vão a falar, não, são os judeus que estão causando que nosso país esteja errado. Se somos da esquerda, os da direita vão a falar o mesmo. Se formos cristãos, se nos viramos lá ao cristianismo, também vão a falar algo em contra. Se somos, ou seja, se somos muito brancos, eles vão a falar, não, é porque eles são brancos. Mas se não somos o suficientemente brancos, então também eles vão falar, ah, não, eles não são brancos. Então, são as coisas que nós temos que entender, que realmente, ou seja, nós não podemos estar em um estado de conforto, porque isso se evapora, isso desaparece de um dia para o outro. Rapidamente. Foi o que aconteceu na Alemanha. Hoje você é um cidadão, amanhã não é mais. Um dos grandes problemas da diáspora é porque, e do exílio, é que os judeus nunca eram considerados parte das nações onde eles estavam. Sempre eram considerados estrangeiros. Hoje você chamar alguém de estrangeiro ou exilado é pejorativo. Né? O politicamente correto hoje traz isso como você ofender, né? Você chamar, chegaram os refugiados, os exilados, os estrangeiros. E é uma lei que contraria a lei judaica, né? Porque o judeu ele tinha que acolher o estrangeiro e o estrangeiro tinha o mesmo direito, né? Dos filhos e filhas, quando aquele estrangeiro quisesse fazer parte do povo. Só que fora de Israel, eles jamais tiveram esse acolhimento. Tem esse mandamento, né, para acolherem os estrangeiros, mas nunca foram acolhidos. Jamais. É o que criou esse movimento sionista, nessa iniciativa de 1897, do primeiro congresso, que fez todo esse movimento diplomático e entre os judeus das diferentes interpretações e linhas, cores e raças, de todos os países e continentes de onde eram perseguidos e odiados, para uni-los em uma só região. Agora, o Shimon comentou aqui sobre o senador Sanders, de esquerda, né, que agora, inclusive, propôs ao governo que corte, né, o envio, a ajuda americana para o Estado de Israel. Agora, nós tivemos um presidente brasileiro que visitou como um embaixador da paz. Ele visitou o parlamento de Israel defendendo o enriquecimento nuclear iraniano para fins pacíficos. Porém, sem inspeção internacional e ainda sendo enriquecido em território militar. Quem foi esse, Shimon? Deixa eu falar mais ainda que ele fez dessa Ai. Defendeu a criação do Estado palestino, né, frustrado pelo movimento sionista, com a criação do Estado palestino com capital de Jerusalém. E ainda, Shimon, naquele ano em que ele visitava o Estado de Israel, era o ano que completaria o centenário do Theodor Herzl, de quem estamos falando. Ele foi convidado pelo parlamento de Israel a homenagear o centenário de Theodor Herzl, e ele não fez. Ele se recusou e no mesmo dia ele em Ramallah homenageou Yasser Arafat, o líder da resistência palestina, do movimento da Palestina, que explodiu um ônibus com crianças.
Shemuel, quem foi esse presidente do Brasil? Presidente Lula, né, que fez esse, que cometeu, né, Um absurdo. esse absurdo, tornando o Brasil um anão diplomático. Então nós temos que olhar para dentro do nosso território também, quem nós colocamos lá, né, em quem nós votamos. Veja, aqueles que te abençoarem serão abençoados, né? Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Além disso, Shemuel, nós temos informações de que recursos financeiros, um aporte financeiro milionário, foi também entregue aos palestinos. Por esse mesmo governo. Por esse mesmo governo, esse mesmo presidente. Depois ficamos sabendo que usaram para construir túneis de onde eles atacavam Israel. Foram 25 milhões de dólares doado pelo governo Lula. E ainda ele doou um terreno e financiou a construção de uma embaixada palestina em Brasília, né, que alguns denunciam que é um lugar de treinamento, uma célula terrorista. Então, cuidado em quem você vota, cuidado com a sua ideologia política, cuidado com os caminhos acadêmicos. Se você ama Israel, se você defende o direito de Israel de existir, se você defende Jerusalém como capital indivisível e eterna de Israel, tome estes cuidados. Veja bem o caminho que você está trilhando. Veja bem as posições políticas que você está tomando, porque estas posições, amanhã ou depois, podem colocar você em uma posição muito desagradável e uma posição de escolha difícil, né? Apoiarei o meu partido, o meu político, ou apoiarei a minha terra amada? Exato. É importante. Ontem eu estava no centro-esquerda, dei o meu voto a esse representante que me fez me sentir traído no momento em que defendemos como um sentimento sionista o estabelecimento e o direito de Israel de lutar pela sua própria existência. Uma vez em que a resolução de 48 criou o Estado judaico dos sobreviventes do horror do Holocausto da Segunda Guerra Mundial. Queria trazer para você... Quem vota e quem é de esquerda, não tem problema. Muitos judeus são de esquerda. Mas saiba, vai se sentir sozinho todas as vezes que os seus representantes votarem nas resoluções da ONU contra Israel. Sempre contra Israel. Como fez o governo Temer, o governo Dilma, o governo Lula, o FHC e todos os outros governos que votaram e deixaram lá seus votos na resolução da ONU contra Israel. Inclusive, numa resolução que estabelece Jerusalém como uma terra de ligação cultural árabe, muçulmana. Exato. E não israelense, não do povo judeu. São resoluções ridículas. Fala o nome do chanceler. São piadas, né? Do nosso José Serra. o nosso criador eu ia falar o nosso criador, ministro da Saúde, criador do genérico. Exato, é o mesmo, né? Ele foi ministro da Saúde no governo. Fez uma excelente no governo FHC, teve uma excelente atuação no Ministério da Saúde e depois conseguiu... Quebrou as patentes, né? E depois ele conseguiu fazer esse desastre. E foi um desastre, muito embora ele se isenta numa declaração, a CONIB, né? Ele se isenta dizendo que o ex-presidente Michel Temer foi devidamente informado sobre as intenções de que já havia se recusado os Estados Unidos, a Alemanha e a Inglaterra dessa resolução, desta artimanha, né, que votaria e ligaria Jerusalém como um pertence cultural da religião muçulmana. E no meu caso, né? Eu sou testemunha disso, não? Porque no meu caso, o representante do meu país na época de 2010, ele amaldiçoou Israel. Ou seja, imagine
que você seja representado por uma pessoa e que essa pessoa amaldiçoe de frente. Porque no caso do Lula, ele fez todo como, ou seja... nas entrelinhas. Nas entrelinhas, não, mas ele nunca falou de frente que amaldiçoava Israel. Mas no meu caso, do meu país, esse presidente... Hugo Chávez. Hugo Chávez, ele amaldiçoou de frente o Estado de Israel. Muita gente fala que por isso foi uma das razões de que ele morreu, não? Porque ele fala que das entranhas dele era que ele estava... Ele amaldiçoando, e ele morreu com câncer nas entranhas. Então, isso ali, não, mas imagine a dor que sentiu todas as pessoas que praticavam o judaísmo lá em Venezuela quando escutaram isso, não? Então, se tornaram estrangeiros, assim, ó, perderam, como você falou, perderam a sua terra, o seu lugar de confiança da noite para o dia após uma declaração, né? Então, hoje você é aceito, mas como você é um judeu, amanhã você já não é mais bem-vindo aqui. E foi o que aconteceu na Venezuela. Aí tivemos vários movimentos judaicos expulsos da Venezuela. Naquele mesmo momento, né, naquela mesma época, como que chama? Aqueles que trabalham nas embaixadas, nos consulados, né? Os embaixadores. Foram expulsos. Parlamentares, pessoas que trabalham trazendo paz. Os diplomatas. Os diplomatas, né? Foram expulsos. Então, eles tiveram que fugir do país. Eu vi com meus próprios olhos pessoas que eu conhecia, pessoas que se conheciam que eram judeus, que tiveram que fugir de um dia para o outro da terra de Venezuela para Israel mesmo, não? E queria trazer de novo, falando um pouco de Teodoro Herzl, a importância, realmente qual é a importância do que ele fez, não? Porque muita gente fala, mas ao final isso não teve valor porque realmente foram a Europa que permitiu o nascimento de Israel com a resolução da ONU, não? Mas nós temos casos parecidos, sobretudo na parte de África e Ásia, de países que perteneciam ao Império Britânico, ao Império da França ou à Alemanha, que eles se estabeleceram como estados e agora você vê na atualidade que nenhum deles é próspero. O único que teve prosperidade foi Israel. E foi porque ele teve um plano de antes de ele ter sido aceitado como um Estado, como um país, se tornar com reconhecimento mundial, a nível mundial. Ele já tinha um plano de ação, que foi graças a esse plano de ação que trouxe Teodoro Herzl que nós temos a oportunidade de falar que Israel é próspero, que Israel vive, não? Que é o lema do que nós estamos falando no nosso programa, não? Que é Israel vive. Então, eu agradeço muito a figura desse homem, porque estava tão adiantado à sua época que no discurso que ele fez na Basileia, que foi o primeiro congresso sionista da história, ele falou o seguinte: se eu falar isto agora que eu estou falando, ou seja, de que vamos a ter um Estado judeu de Israel, na terra de Israel, todo mundo na atualidade vai dar risada, uma risada mundial, ou seja, todos eles vão rir, o mundo inteiro vai rir. Mas daqui a 5 anos, eu não sei, mas de a 50 anos eu tenho certeza. Então são esses 55 anos que você falou no começo, que se cumpriram e ele logrou que a prosperidade de nosso Estado seja a que nós temos agora. Que podemos... É interessante porque quando você estuda atualmente Eretz Israel, todos os israelenses falam: eu sou judeu, eu sou judeu, eu sou judeu. Mas muitos, ou alguma parte deles são judeus que realmente não praticam o judaísmo, mas eles se sentem judeus. Foi por esse mesmo sentimento nacionalista que nasceu deste homem e agora na atualidade temos a oportunidade de participar livremente do nosso judaísmo e na terra que o Eterno prometeu para nós. E eu agradeço muito essa participação desse homem ali. Tanto é parecido com o que estava falando no começo, tanto é parecido com Yosef, que ele na sua morte, ele pediu que ele ia ser enterrado no seu lugar de nascimento, em Budapeste, mas como ele tinha tanta certeza de que Israel ia ter de novo, ou seja, esse território de Israel, ele falou que no momento que a nação de Israel nascesse, o corpo dele tinha que ser levado para lá, e foi como aconteceu. E nós temos o Monte Herzl em honra a ele, e é onde estão os seus restos, ou seja, está seu corpo, não? O corpo dele descansa lá no Monte Herzl, não? Então, essa é a importância realmente desse movimento e dessa pessoa que se sacrificou
Ou seja, ele se estressou tanto que teve uma morte prematura, não? Uma coisa que não é normal. Mas ele deu vida, ele deu um nascimento ao que nós conhecemos atualmente como nosso Estado de Israel. O sacrifício dele foi justamente conviver com seus irmãos rindo, né, de suas ideias, né, daquilo que ele propunha e duvidando, né, da sua integridade, até integridade mental, né? Você é um louco. E isso, com certeza, hoje é reconhecido, né? E inclusive esse programa também é uma homenagem, né? Uma forma de apresentá-los, essa pessoa que foi muito grande na criação do Estado de Israel, na criação do sionismo. Acredito que, para um primeiro momento, Shemuel, temos as informações, né, aqui para os nossos internautas, né? Tivemos essa oportunidade e esperamos que vocês possam ter compreendido. Se você tem alguma dúvida a respeito desse tema, você pode mandar em nossos contatos, né? Nós temos o e-mail contato@anusimbrasil.com.br, contato@anusimbrasil.com.br, e também no nosso site, né, anusimbrasil.com.br, você terá esse acesso. O ser sionista hoje é acreditar na existência do moderno Estado de Israel, do seu direito de existir, né, daquilo que se tornou, como diz o Ranor, uma profecia de Teodoro, de que em 50 anos isso deveria acontecer, né? Foi graças a esse movimento que foi o encontro de imperadores e chefes de estados, né, e também dos próprios judeus para a criação do que nós conhecemos, aquilo que foi declarado por Ben-Gurion em 1948, em que da famosa imagem de Teodoro, que estava presente no parlamento com a declaração da criação do Estado de Israel. E que, a propósito, como diz o Shimon, a União Soviética, comentada no início dessa programação, era naquela polarização, no seu auge econômico e poderio militar, que financiava os seus inimigos, os inimigos de Israel e do Estado judaico. E por isso me lembro de um dos professores que diz: a criação do Estado de Israel, ele tinha tudo para dar errado e deu certo. A União Soviética, ele tinha tudo para dar certo e deu errado, né? Então, ser sionista é defender a existência e o direito de Israel existir meio aos ataques desproporcional de seus inimigos. E lembre-se, né? Aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Essa é uma promessa feita ao povo de Israel muito antes de que tudo isso acontecesse. E por amor de meus irmãos e amigos, diga eu: haja paz dentro de ti, ó Jerusalém. E gostaria de trazer uma coisa também a respeito do que aconteceu em Basileia, nesse primeiro congresso. Uma das coisas que aconteceu ali foi que foi escolhido a Hatikvah como o himno nacional de Israel, não? Então, nós estamos recebendo agora uma chama que era a esperança desse homem e de muitos outros homens judeus e mulheres também, porque também estava estudando, e o sionismo foi um dos primeiros movimentos nacionalistas, se não o segundo ou terceiro, que aceitou a igualdade da mulher e do homem no ano 1900, ou seja, 1860 e 1900. Não? Impensável, então, né? Impensável. Uma coisa que não era lógica na época está sendo trazida por este homem. Não? Então, nós estamos recebendo essa chama de esperança e nós temos que falar, como está falando o nosso programa, Israel vive, essa chama, esse Hatikvah vive ainda e nós estamos fazendo que essa chama cresça mais. Muito bem. Um abraço a todos vocês, agradecemos a todos pela audiência e voltamos na próxima semana com muito mais sobre Israel para você. Use a hashtag Israel Vive. Shalom.